Olá, é com muita alegria que estamos mais uma vez no nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe ricamente a sua vida e o nosso meditar na Palavra de Deus. Hoje quero conversar com você no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14, sobre a graça salvadora de Deus. Estamos vivendo um momento muito bonito e especial do calendário da Igreja Cristã, a Quaresma. Na Quaresma é um período de preparação em que nós abordamos temas ligados à obra salvadora de Jesus em nosso favor. Toda a trajetória de Jesus, desde o primeiro milagre, do seu batismo, da sua pregação, até a morte e ressurreição na Páscoa. Então, que Deus abençoe ricamente o nosso meditar na sua palavra. Meus irmãos, convido vocês a lerem as palavras de Tito. Essa carta é uma carta a um pastor, a um ministro. Ela especialmente orienta os pastores de como deve ser o nosso trabalho na liderança espiritual das pessoas, de uma congregação. É por isso que poucas vezes, às vezes, a gente fala sobre esse texto para a congregação de forma geral, mas como todos os livros da Bíblia, sempre temos o que aprender através desse livro. E esse livro, no capítulo 2, é um capítulo que traz instrução para várias pessoas e também o ministro como deve trabalhar com essas pessoas. E agora, nessa parte final do texto, Paulo faz uma conclusão. Por que o ministro deve pregar? Por que as pessoas devem viver daquela maneira? Qual a motivação? O que nos impele a viver dessa maneira? Por que pregar o Evangelho? Por que viver de acordo com o Evangelho? E a resposta de Paulo é muito clara. E é uma resposta que talvez não seja tão comum nas pregações que ouvimos por aí. Muitas vezes nós somos orientados a obedecer a Deus porque só assim seremos salvos. Só assim seremos abençoados, como se fosse uma troca de favores. Eu obedeço, eu, por merecimento, recebo a recompensa. Enquanto que nós sabemos que a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, e essa morte foi transferida, a morte eterna que eu passaria foi transferida para Cristo Jesus, o santo que morre na cruz para o nosso perdão. Então veja, qual é a motivação verdadeira para vivermos de acordo com a orientação e a vontade de Deus? A resposta do apóstolo Paulo. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Veja que a maneira que vivemos, a buscar a obediência, buscar a santidade, não é causa de bênção, não é causa de perdão, não é causa de salvação, é consequência. Porque a graça de Deus se manifestou a todos. É Cristo para todos. A sua morte é para todos. Infelizmente, muitos rejeitam, não creem em Jesus como seu Salvador. É uma pena, mas ainda é tempo. Vivemos o tempo da graça em que podemos anunciar essa graça. E essa é a vontade de Deus, que a gente anuncie ela a todos. Porque Deus quer a salvação de todos. Continua o nosso texto. E ela, a graça, nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. O cristão vive de modo justo, sensato e piedoso. Ele não tem alegria na perdição do próximo. Ele não tem alegria em pecar. Ele não tem a sua alegria nas paixões da carne. A sua alegria está no Senhor. A sua alegria está na certeza de que é aceito por Deus, porque a graça de Deus se manifestou na vida dele. E nós vivemos dessa maneira, como diz aí no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós vivemos hoje olhando
firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, até o dia da sua volta, quando ele voltará e se manifestará em glória para toda a humanidade. Todos vão ver de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus voltando. Aqueles que creram nele serão levados com ele para o céu. Aqueles que não creram nele serão condenados eternamente. Por isso, Paulo orienta Tito a pregar e a ensinar ao seu povo. Deus quer que a igreja cumpra esse papel de anunciar às pessoas arrependimento, de anunciar às pessoas a graça de Deus, porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, para que ninguém se glorie, porque o único nome que deve ser glorificado é o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o autor da nossa salvação. Ele é a graça de Deus encarnada, é a graça de Deus sendo crucificada e ressuscitada em nosso favor. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Veja que o povo de Deus hoje, a Israel do Novo Testamento, ela não é algo que a gente recebe por Abraão, Isaac e Jacó, no sentido de sangue, como a gente costuma falar, mas sim que nós, pelo sangue, mas de Jesus Cristo, fomos enxertados e hoje fazemos parte do povo de Deus. O povo de Deus é constituído de pessoas de todas as nações, povos e raças, de todas as épocas, que creram em Jesus, que creem em Jesus como seu Salvador. Essa é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E olha que bonito isso. Deus faz uma aliança comigo e com você. O selo dessa aliança é a fé em Jesus Cristo. E pela fé em Cristo Jesus, nós somos da família de Deus. Nós fazemos parte do povo escolhido de Deus. Nos escolheu para quê? Para nos dar o céu, para nos acompanhar e abençoar nos nossos dias aqui na terra, para nos dar a força necessária para enfrentarmos toda e qualquer situação, não para nos dar uma vitória, uma vida de glória e prosperidade. Muitos cristãos são prósperos, outros nem tanto. Conheço cristãos verdadeiros que passam muitas dificuldades econômicas, de saúde, nos seus relacionamentos, mas assim como Jó, não perderam a sua fé em Deus. E esse é o grande recado para nós. Vivamos debaixo da graça salvadora de Deus, em toda e qualquer situação. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Confiemos em Deus, na sua graça, amor imerecido, que nos é comprovado em Cristo. Em Jesus, nós temos a certeza de que somos perdoados. Em Jesus Cristo, nós temos a certeza que o nosso destino final é o céu. Com Jesus Cristo, nós temos a certeza de que nunca estamos sozinhos, que sempre teremos a boa e agradável companhia dele em todo e qualquer momento na nossa vida, nos bons e maus dias que nós tivermos. Porque ele deu a si mesmo, como diz o versículo 14, por nós, a fim de nos redimir. Um povo exclusivamente seu, dedicado a fazer boas obras. Veja que aquele que crê faz boas obras. A grande diferença, de novo, está na motivação. Eu não preciso fazer boas obras para ser aceito por Deus ou abençoado por Ele, mas por ter sido aceito e abençoado por Ele. Ingratidão. Como resposta natural, uma fé firme e saudável produz bons frutos. E o que são boas obras? É tudo aquilo que eu faço ao meu próximo, com um único objetivo: amor. Amor ao meu próximo, gratidão a meu Deus. É como um filho que ama muito o pai e que no fundo do seu coração tem um desejo: deixar o seu pai orgulhoso. Assim é o cristão, que ama e teme ao Senhor. Ele ama o seu Deus Pai. Ele ama o seu Redentor. Ele ama o seu Consolador. E quer viver da maneira que o seu Pai, Redentor e Consolador, ensina e deseja. Que Deus nos conceda. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, graças te damos pela tua bondade e misericórdia, pela tua graça.
Obrigado por nos salvar e perdoar. Dá-nos a capacidade, Senhor, de viver uma vida santa, de viver uma vida de acordo com a Tua palavra, dedicada a fazer o bem ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a superar as provações e tentações e a continuar firme, confiando na Tua graça e no Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua semana. Convidamos você a estar conosco nos cultos domingos às 10h30 na nossa igreja em Copacabana. Antes das 9 às 10 nós temos também um momento de escola bíblica, onde estamos estudando o tema pecado e santificação. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Que Deus continue te abençoando muito. Um abração.